por que escrevo. Escrever para mim é um fardo. Um fardo. Meu nome é Claudiana Cotrim, eu sou atriz maranhense, nasci em São João Batista, interior daqui. Minha primeira formação foi em letras e depois eu fiz artes cênicas, sou da primeira turma do CACEM. Tive muitos professores e muitas pessoas importantes na minha formação de teatro aqui em São Luís, como Reinaldo Farai, Aldo Leite, Tasto Borralho, Pazini, Urias de Oliveira, Tourinho, Murilo Santos, são tantas pessoas que influenciaram na minha carreira aqui em São Luís que eu tenho até medo de esquecer alguém. Muitas parcerias importantes, fui fundadora da Tapete Criações Cênicas, fiquei à frente da Tapete durante muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas importantes do teatro maranhense. Bem, depois que eu experimentei com muitas pessoas aqui, eu fui morar no Rio. Eu queria expandir um pouco mais essa comunicação do teatro. Lá eu tive muitas oportunidades de trabalhar em outras linguagens, não só no teatro como nas artes visuais. Fiz televisão, algumas participações importantes. Fiz uma novela importante na Record, em que entrei como uma personagem muda, calada, né? Uma empregada doméstica que falava pouco e era muito massacrada. E no final ela foi a incendiária, foi uma revolução essa novela, foi muito bacana. Fiz algumas participações em novelas na Globo, já experimentei filmes, inclusive fiz Clarice, né, de corpo inteiro, eu era uma das Clarices. Um filme dirigido pela sobrinha da Clarice, né, a Nicole Elgrande, um filme bem importante. E agora estou de volta ao Maranhão, trazendo do Rio de Janeiro uma bagagem enorme. Recentemente, assim que surgiu a pandemia, nós estávamos em cartaz com um espetáculo, eu e uma parceira de trabalho, a Vanja Freitas, em que nós decidimos falar sobre o envelhecimento. Então já estávamos há 2 anos em cartaz com um espetáculo Rugas, um espetáculo sem botox. Nós estávamos falando do envelhecimento, um tema importante e que infelizmente tivemos que parar por conta da pandemia. E durante todo esse processo, né, de pandemia, os primeiros meses, eu me voltei completamente à literatura, à poesia, e me veio Clarice novamente, né? Mais uma vez essa grande personagem da literatura brasileira, que ano passado fez 100 anos, foi o centenário da Clarice, e esse espetáculo, Clarice 100 anos depois, é em homenagem a essa grande escritora, que hoje eu trago para vocês a entrevista, que é o primeiro capítulo desse projeto.
escrevo muito simples e muito nu. Por isso fere. Podemos começar? Eu não gostaria de iniciar esta entrevista me lembrando do primeiro enterro que fui em toda a minha existência. Ainda mais porque o morto nem era meu parente. Era o avô de uma amiga minha da escola. Ai. Pensar que embaixo dos meus pés estavam pessoas mortas. Pessoas que estavam vivas e de repente estavam ali, embaixo dos meus pés, com os vermes. Eu tive uma crise de riso. Foi chamada a atenção pelo padre. Rir é uma dádiva, minha filha. Precisamos saber onde rir e quando rir. O morto precisa de silêncio para que seja conduzido a Deus. Ai, eu saí correndo com todas as minhas pernas de saias curtas. Essa foi a minha passagem pela cartilha do Papa. Aqui em São Luís eu tive uma parceria incrível com o diretor e roteirista e documentarista Gleisi Azevedo. Foi uma pessoa importante porque durante toda a pandemia eu trabalhei com Clarice sozinha, com uma supervisão da Maria Lúcia Lima, que é uma escritora, diretora, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu comecei a partir do texto dela chamado De Pedra em Pedra. Então foi o primeiro estímulo a iniciar toda essa dramaturgia, esse estudo e essa concepção. E ela sempre me orientando. Tive também orientação do Urias de Oliveira, que é um parceiro irmão de uma estrada longa. E aqui me deparei com Clarice em vídeo. E eu tive a oportunidade, o prazer de trocar novamente com Gleisi Azevedo, que é o meu parceiro de longas datas, que foi o cara que me deu o start final da Clarice. Então, desde abril do ano passado, né, trabalhando Clarice, eu ainda não tinha encontrado o tempo. E eu acredito que o tempo dessa personagem, que é totalmente atemporal, é uma mulher que fala exatamente esse nosso momento, eu digo que o Gleiser foi uma luz que estava me faltando nesse tempo. Então, que tempo é esse que eu trago para essa personagem? Um tempo dilatado, um tempo perigoso, mas um tempo preciso, e eu acredito ser o tempo da Clarice. Eu comecei a escrever ainda criança, quando comecei a ler. Acho que foi ao mesmo tempo começar a ler e escrever.
Uma vez eu inventei uma história que não acabava nunca. Ela não tinha fim. Quanto mais eu escrevia, mais distante eu ficava do fim. E a cada história, quando chega o fim, é como uma morte. Eu morro junto com a história. Mas essa história eu nunca consegui terminar. Essa história. Eu me lembro que durante noites e noites, acordada, querendo terminar essa história, eu entrei no banheiro e senti a presença de uma barata. Procurei. Mas eu não encontrei a barata. Mas o cheiro dela estava ali. Quando desisti, sentei no vaso, olhei para a porta que eu tinha, uns arabescos, um presente numa antiga casa que foi feita por um grande artista plástico. Sentada no vaso, olhei para a porta e lá estava ela, camuflada entre os arabescos, a barata. Nos olhamos profundamente. Eu tinha certeza. Ela estava ali o tempo todo. Eu não tive dúvida. Matei a barata. Mas eu não consegui matar a Clarice naquela história. Eu escrevo para não morrer. Fazer Clarice hoje, em 2021, é um grande desafio. O meu objetivo não é exatamente reproduzir a Clarice que a gente conhece. Esse meu desafio é
mostrar o que a Clarice causou em mim, causa até hoje, né? Então mostrar a qualidade da Clarice em mim. As histórias que eu conto nesse espetáculo são histórias minhas, são histórias que eu mesclei com algumas frases da Clarice, mas foram histórias que aconteceram comigo e eu quis experimentar. Inclusive nesse trabalho eu me lanço como roteirista, né? Com bastante embasamento da literatura, da vida, da obra da Clarice, eu ouso experimentar a minha Clarice. Eu optei em escolher essa mulher nesse momento e falando exatamente desses temas. Eu escrevo para ter companhia. Eu não sou uma pessoa solitária. Eu recebo estudantes universitários, grupos. Quando chegam em minha casa, cheios de protocolos, eu os recebo bem. Dizem que leem, releem minhas obras. Acho curioso quem me relê. Era uma mulher tão enigmática e quanto mais eu lia, mais eu queria ler e achava que eu estava distante da essência da Clarice. Ela dizia uma coisa engraçada. Ela achava curioso as pessoas que a liam uma, duas, três, quatro vezes. Ela achava muito curioso. Como que alguém podia ler duas, três vezes Clarice? Eu acho que a gente precisa ler muitas vezes Clarice para, de fato, embarcar nessa personalidade tão efervescente, tão oposta e tão viva e tão morta, né? Que mergulhava cada obra nessas duas polaridades. Uma vez eu ganhei uma gata de uma vizinha. Aceitei. A gata fez cocô no primeiro dia no meu escritório. No segundo dia, no mesmo lugar. No terceiro, quarto, quinto dia, chamei a gata para uma conversa. Ela entendeu tudo. No dia seguinte, nos entendemos. Eu me dou bem com os bichos.
Mariquinhas, o nome da gata. Acho que o teatro está passando por uma grande transformação. Aliás, não só o teatro, mas como tudo, né? A gente foi surpreendida por novas formas de comunicação. Então, esses meios de comunicação que a gente utiliza hoje, parece que a gente já está utilizando há muito mais tempo. Então, o teatro, hoje é essa mistura, a gente... Não sei quanto tempo a gente vai voltar para os palcos, para as apresentações tradicionais. Então, Clarice está sendo esse rompimento de barreiras em todos os aspectos. Eu posso fazer aqui, nesse formato, no teatro, como pretendo fazer, e pretendo abrir essa entrevista, né, que é essa primeira parte, o primeiro espetáculo, Clarice, a entrevista, 100 anos depois, que eu vou abrir para o público com perguntas e respostas, a Clarice se expondo e se abrindo para responder as perguntas dos espectadores, dos telespectadores, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, de muita transformação no teatro. E feliz daquele que tem a oportunidade de experimentar todas essas linguagens, né? Não esperar que o teatro volte a ser como nós estávamos acostumados a fazer. É um novo momento, é uma nova possibilidade. Está aqui um exemplo disso, né? Agora eu estou escrevendo a minha última história. Escrevendo já morta. Porque eu já morri. É sobre o fim do mundo. É uma história de uma jovem de 19 anos que tem a responsabilidade de recriar o mundo, os homens. Mas eu não quero falar dessa história. Nem sei se eu vou acabar essa história. Fazer Clarice é um encontro incrível, porque eu não decidi, eu não elaborei e escrevi um texto e uma dramaturgia sobre a Clarice Lispector. Esse tema, essa personagem me procurou. Durante a pandemia que eu comecei a rever os textos da Clarice com uma pergunta. Eu desenvolvi um projeto chamado Momento Poesia, que foi de onde saiu a Clarice, né, a minha Clarice, que eu perguntava assim, qual a poesia que marcou a tua vida? E muitas pessoas citaram a Clarice, trouxeram a Clarice para esse Momento Poesia. Então, a Clarice me foi procurada, né? Porque escrevo.
Esse é um momento muito importante em que nós, artistas, precisamos muito de apoios. É aqui que eu agradeço o Sesc Maranhão e peço também que vocês sigam as redes sociais do Sesc e as minhas redes sociais, @ClaudianaCotrim. Muito obrigada ao Sesc Maranhão e muito obrigada a você que me acompanhou até aqui.